Em termos de direitos individuais, o aborto tem séculos de polêmica. Na antiguidade, ele era basicamente uma questão de mulheres, assim como estar grávida ou parir. O feto era considerado um apêndice do corpo da mãe, quase como uma parte de suas vísceras. Quem compara pela primeira vez o aborto com o homicídio é, adivinharam? O cristianismo. A norma que castiga a mãe que aborta se mantém até os anos 70, quando começa a ceder diante do avanço dos movimentos feministas e sua reivindicação no direito da mulher em decidir o que fazer com seu corpo. Os primeiros países a buscar formas de descriminalizar o aborto foram os desenvolvidos. E atualmente o castigo só sobrevive fundamentalmente nas atrasadas regiões do terceiro mundo. Casualidade? O aborto está proibido pelo nosso Código Penal desde 1940. Atualmente existem vários projetos que tendem a mudar isso. Eles têm duas características. A maioria é apresentado por mulheres e nunca são aceitos. Muito mais do que uma questão religiosa, aborto é um problema de saúde pública, né? Uma mulher perde a vida a cada 2 dias no Brasil em abortos mal sucedidos. Isso acontece principalmente com pessoas carentes, com jovens carentes. E hoje a gente vai conhecer a história de uma delas. Essa aqui é a Adriana, é isso? Adriana. Essa moça bonita aqui, é isso? Muito linda. O que era? Você lembra que dia que era esse aqui? Isso é uns 15 anos dela, tem muito tempo já. O que a senhora lembra da Adriana, dona Maria? Eu lembro tudo. Eu adorava minha filha. Lembro tudo, adorava ela. Você era uma menina calma, tranquila. A gente está sonhando, ninguém nem acredita que isso aconteceu. A minha mágoa, a minha maior tristeza é da forma que a garota morreu. Ela sofreu muito. Ela não merecia aquilo. Adriana tinha 26 anos quando ficou grávida de um homem comprometido. Ela escondeu a barriga de sua família enquanto pôde. Foi incentivada pelo companheiro a praticar o aborto em uma clínica clandestina e acabou perdendo a vida junto com a do seu bebê. Quanto tempo durou essa gravidez aí? 4 meses. 4 meses. E ninguém da família ficou... Ela era magrinha, ela tinha um corpinho bonitinho, ela era magrinha, então, e usava... Parecia barriga. Umas blusas largas como essa, e engana um pouquinho a gente, né? Quando vocês ficaram sabendo da história da gravidez? Eu soube através de um telefonema do namorado dela. Ele ligou pra mim, pedindo, pelo amor de Deus, para mim ir no hospital tal, porque a Adriana estava com uma complicação. E na ligação, ele dizia que era algo sobre apendicite, coisa e tal, e eu reparei que tinha uma coisa de errado. E foi a primeira vez que eu soube, aí foi eu partir direto pro hospital para saber. Chegamos lá, ela já tinha feito a chamada curetagem, né? Aí ali, o médico começou a conversar com a gente, e eu chamei uma amiga minha chamada Ana Lúcia, que participou de tudo com a gente ali. Teve um momento que o médico pediu para mim sair para ficar só a Ana Lúcia, mulher, com ela, para ver se ela confessava. E ela confessou. Eu estou aqui com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia era uma amiga da Adriana, né, Ana Lúcia? Que foi para quem ela confessou que estava grávida e que tinha também feito aborto. Você chegou no hospital de Belford Roxo, o que você viu? Eu e o Ricardo entramos no quarto para conversar com ela. Aí entramos no quarto, ela estava deitada, estava bem, ainda estava rindo. Aí o Ricardo foi embora e eu fiquei. Quando o Ricardo saiu, ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi, Adriana? Promete que você não vai contar pro Guido? Aí eu falei, prometo sim. Aí ela foi e falou assim, não, o Cléber só me levou para fazer um aborto. Aí eu falei, aonde? Ela falou assim, Nova Aurora. Eu perguntei para ela, quanto que foi? Ela falou, R$400. Eu dei 200 e ele deu 200. Ela me injetou um líquido na veia, mandou eu abrir as pernas e ela com uma seringa grande, ela me injetou um remédio. Injetou um remédio na seringa, na genitália, na vagina. Ela falou, daí eu apaguei, não vi mais nada. Nisso o médico entrou. E aí, ela falou com você? Eu falei, ela contou, doutor, mas tudo que ela me contou, ela vai contar tudo pro senhor de novo. Aí ela foi, contou pro médico e falou, olha só, eu já sabia. Só que eu vou ter que abrir a barriga dela de novo porque tá dando um líquido na barriga dela, entendeu? E ela vai ter que fazer tipo uma cesariana. Quando terminou a cirurgia, o médico mandou chamar a gente, mandou chamar eu e a tia. Aí ele falou, olha só, pela minha experiência, o que foi introduzido nessa garota ou foi chumbinho ou foi formol. Chumbinho ou formol, é isso? Rebentou ela toda por dentro. Aqui no documento, certidão de óbito, o nome Adriana de Souza Queiroz, causa da morte, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico, sepse de origem ginecológica. Foi exatamente isso que caracterizou o processo
a tentativa do aborto. É isso, Ricardo? Justamente isso mesmo. O aborto clandestino é a terceira causa de morte materna no país, mas poucas delas são registradas pelo Ministério da Saúde, apenas 250 por ano. Se levarmos em conta que muitas das vítimas não admitem ter abortado e são internadas com outras complicações, esse número tende a ser muito maior. Por isso tem muitas pessoas que têm a certeza que legalizando e controlando essa atividade, muitas vidas podem ser salvas. Rogério, eu queria conversar contigo sobre uma questão bastante polêmica ainda no Brasil, que é o aborto. Qual a sua posição sobre isso? Não, eu sou totalmente a favor da legalização do aborto e da mulher decidir sobre a sua vida. No Brasil, isso é muito polêmico, porque a sociedade não encara, de fato, né, um tema que diz respeito a todas, e não só às mulheres. Né? A questão da liberdade individual de cada uma. Decidir o que quer da sua vida. Se está preparada para ter um filho naquele momento, se não está, né? Porque o aborto, ele acontece na vida de todas as mulheres, ou uma que você conhece, ou uma prima. Todo mundo conhece uma mulher que já fez um aborto. Então eu sou militante de que a sociedade discuta e resolva esse problema gravíssimo, né? Que é a criminalização das mulheres que praticam o aborto. Hoje a lei permite apenas em casos de estupro ou má formação. Risco de vida, risco da mãe, da mãe e estupro. Má formação também é uma grande luta, né? Algumas mulheres ainda têm que pedir autorização judicial, né? Mas o aborto por estupro e por risco de morte da mulher, teoricamente está garantido, mas na prática não é bem assim. Não é bem assim. E por que existe essa diferenciação? Já que em alguns casos ele é permitido e na livre escolha já não pode. Eu entendo isso como uma hipocrisia. Muita influência religiosa, que é vida, que é um assassinato, né? E não é. A gente sabe que é um conjunto de células, porque a gente não defende o aborto até 9 meses de gravidez. A gente defende o aborto dentro de um período que ainda é um zigoto, que ainda não é um bebê. Bebê é depois que nasce. Seria qual o período da gestação? Até a 20ª semana de gravidez, né? Existem alguns projetos que a gente ainda... Eu sou contra a que se mate uma vida em desenvolvimento. A partir de que momento é considerado vida? Começa com a união do espermatozoide e o óvulo, não sou eu que digo. A partir do momento da concepção... Começa uma nova vida. Mesmo que seja um embrião. Mesmo que seja um embrião. Se não fosse vivo, por que abortar? Ele ia morrer. É porque é vivo desde o começo. E se deixar crescer, vai chegar aos 9 meses, não é? Quando alguém aborta e quando a gente prioriza a liberdade da mulher ou de qualquer pessoa, sem considerar a outra e sem considerar o meio, você está desprezando o outro. O aborto controlado acaba ou não com uma vida? A Organização Mundial da Saúde diz que o feto só é considerado uma vida quando seu peso ultrapassa 500 gramas, ou seja, após 20 semanas de gestação. Apesar disso, esse é um assunto que sempre rende muita polêmica. O aborto é uma liberdade individual? Eu acho que o aborto não se justifica em qualquer situação. Não se justifica? Somente no caso de salvar a vida da mãe. Eu acho que a vida é uma corrente, entendeu? Então você não pode acabar com a vida de ninguém, nem mesmo de um ser humano que está dentro de você. Eu acho que isso é a escolha de cada um. Como casar com alguém do mesmo sexo ou do sexo contrário também é a escolha de cada um. Eu acho que a sociedade não tem que regular isso. Eu sou a favor em relação ao estupro, saiu disso. Questão financeira não é motivo para aborto, nem para doar e nem para abandonar. Má formação. Hoje meu filho é perfeito. Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho vai fazer 8 anos. São perfeitos hoje. E amanhã? Quem me garante? Uma doença, um acidente. Eu penso que numa má formação, se o destino e Deus permitir que aquela vida venha para você, vai ser uma criança especial na sua vida, porque assim Deus capacitou e eu acredito que você tem condição de criar, que assim seja. Nem se não foi estrupado ou não, eu não concordo. Mas você, de jeito nenhum, em qualquer situação... Aborto é uma vida que tá matando. Você pode ter 1 milhão de motivos, não tem dinheiro, não interessa, cara. Você tem que ter a sua criança, tem que fazer, tem que cuidar, tem que correr atrás, né? Você fez, é seu.
Você não pode jogar fora. Eu realmente sou conflitada. Sou católica, tudo, quer dizer, ao mesmo tempo acho que, olha, eu preciso mais de 30 anos de análise. Vocês fazem parte da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. A gente ouve, né, as mensagens do Papa e tudo mais sobre o preservativo, o próprio aborto, e de repente aparecem vocês, do nada, falando que é possível, e são católicas, né? Então eu acredito que é uma carga meio pesada, não é? Porque também tem coisas que foram trabalhadas na igreja de uma forma bastante equivocada, né? Por exemplo, a ideia de que a condenação ao aborto, a definição da condenação é um dogma da igreja. Dogma de fé. Isso não é real, só que nem os padres não sabem disso, na sua maioria. Quer dizer, isso é apresentado assim para os fiéis, mas é uma questão disciplinar. Porque, por exemplo, a gente, na verdade, surge de quê? De uma prática de muitos anos dentro de pastorais sociais, onde a gente, e tem mais um monte de gente que se cansou dos absurdos das declarações da igreja no campo da sexualidade. Isso é muito incoerente. Quando a gente propõe que a gente apoia a proposta de uma lei, né, que regule o acesso das mulheres ao aborto, o que a gente está propondo? A gente está propondo uma lei que permite, mas não obriga, ao contrário. Então, o que a gente propõe? A gente propõe que as mulheres tenham a liberdade de decidir sobre o fazer ou não um novo ser humano naquele momento, né? E que, ao tomar essa decisão, elas tenham essa decisão respeitada. A gente não defende a descriminalização do aborto pura e simplesmente quem quiser vai quando quiser, até os 9 meses, não é assim, né? A gente defende a legalização e tem uma diferença importante. Primeiro que com a legalização há algumas regras, até quando pode fazer, não é a qualquer momento, de que forma pode fazer, etc. E especialmente quando você tem um aborto legalizado, as mulheres que hoje não têm acesso às clínicas ilegais, elas vão poder ter acesso ao aborto legal nos hospitais públicos. Se a gente simplesmente descriminalizar o aborto, isso não obriga o Estado a oferecer esse recurso nos hospitais públicos. Então, continua a mesma coisa. Só que as mulheres que hoje acessam as clínicas ilegais vão fazer sem culpa, sem estar cometendo um crime.